São João da Cruz, doutor da Igreja. Obras completas. Estamos na subida do Monte Carmelo. A tradução é das Carmelitas Descalças do Convento de Santa Teresa. Caros ouvintes, e a editora é Vozes e o canal Lê Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, já sabem, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, queiram e devam auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon ou ainda tornando-se membro. Os links estão todos no descritivo deste e dos demais vídeos. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. Obrigada pela presença. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Uma boa escuta a todos. Livro 1, capítulo 13. Trata do modo que há de ter a alma para entrar na noite do sentido. Resta agora dar alguns avisos sobre a maneira de saber e poder entrar nesta noite do sentido. Para isto, devemos observar que a alma, ordinariamente, entra nesta noite sensitiva de duas maneiras, ativa e passiva. Ao que pode fazer e faz por si mesma para entrar, denominamos noite ativa, e dela trataremos nos avisos seguintes. Na passiva, a alma nada faz, e limita-se a consentir livremente no trabalho de Deus, sob o qual se comporta como paciente. Será na noite escura, quando nos referirmos aos principiantes, que trataremos dela. E como ali, com o favor divino, daremos muitos avisos aos principiantes a respeito das numerosas imperfeições em que costumam cair neste mundo, não me estenderei agora sobre este assunto. Aliás, não é aqui o lugar próprio para esses conselhos. Agora queremos somente explicar por que se chama noite esta passagem, em que consiste e quais as suas partes. Todavia, no receio de ser muito conciso e de prejudicar o processo das almas, não lhes dando imediatamente alguns avisos, indicar-lhes-ei aqui um meio breve que as poderá iniciar na prática desta noite dos apetites. E no fim de cada uma das outras duas partes desta noite, das quais trataremos mais tarde, com o auxílio do Senhor, usarei o mesmo método. Os avisos que se seguem sobre o modo de vencer os apetites, embora poucos e breves, são tão proveitosos e eficazes quanto são compendiosos. Portanto, quem verdadeiramente quiser pô-los em prática, não sentirá falta de outros ensinamentos, porque nestes estão encerrados todos. Primeiramente, tenha sempre a alma o desejo contínuo de imitar a Cristo em todas as coisas, conformando-se à sua vida, que deve meditar para saber imitá-la, e agir em todas as circunstâncias como ele próprio agiria. Em segundo lugar, para bem poder fazer isso, se lhe for oferecida aos sentidos alguma coisa de agradável que não tenda exclusivamente para a honra e a glória de Deus, renuncie e prive-se dela pelo amor de Jesus Cristo, que durante a vida jamais teve outro gosto, nem outra coisa quis, senão fazer a vontade do Pai, a que chamava sua comida e manjar. Por exemplo, se acha satisfação em ouvir coisas em que a glória de Deus não está interessada, rejeite esta satisfação e mortifique a vontade de ouvir. Se tem prazer em olhar objetos que não a levam a Deus, afaste este prazer e desvie os olhos. Igualmente, nas conversações e em qualquer outra circunstância, deve fazer o mesmo. Em uma palavra, proceda deste modo, na medida do possível, em todas as operações dos sentidos. No caso de não ser possível, basta que a vontade não queira gozar desses atos que lhe vão na alma. Desta maneira, há de deixar logo mortificados e vazios de todo o gosto. E como as escuras. E com este cuidado,
em breve aproveitará muito. Para mortificar e pacificar as 4 paixões naturais que são gozo, esperança, temor e dor, de cuja concórdia e harmonia nascem inumeráveis bens, trazendo à alma grande merecimento e muitas virtudes, o remédio universal é o seguinte: procure sempre inclinar-se não ao mais fácil, senão ao mais difícil, não ao mais saboroso, senão ao mais insípido, não ao mais agradável, senão ao mais desagradável, não ao descanso, senão ao trabalho, não ao consolo, mas à desolação, não ao mais, senão ao menos, não ao mais alto e precioso, senão ao mais baixo e desprezível, não a querer algo, e sim nada a querer, não a andar buscando o melhor das coisas temporais, mas o pior. Enfim, desejando entrar, por amor de Cristo, na total desnudez, vazio e pobreza de tudo quanto há no mundo. Abrace de coração essas práticas, procurando acostumar a vontade a elas, porque, se de coração as exercitar, em pouco tempo achará nelas grande deleite e consolo, procedendo com ordem e discrição. Basta observar fielmente estas máximas para entrar na noite sensitiva. Todavia, a fim de dar a esta doutrina maior desenvolvimento, proporemos outro gênero de exercício que ensina a mortificar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. São 3 coisas essas que, como afirma São João, reinam no mundo, e das quais procedem todos os outros apetites desordenados. O espiritual deve, primeiro, agir em seu desprezo e desejar que os outros o desprezem. Segundo, falar contra si e desejar que os outros também o façam. Terceiro, esforçar-se por conceber baixos sentimentos da sua própria pessoa e desejar que os outros pensem do mesmo modo. Para a conclusão destes conselhos e regras, convém aqui repetir aqueles versos escritos na subida do monte, que figura no princípio deste livro, os quais contêm doutrina para subir a ele, isto é, para atingir o cume da união divina. Embora visem a parte espiritual e interior da alma, aplicam-se também ao espírito imperfeito, conforme o sensível e exterior, como se vê nas 2 veredas que estão aos lados da senda estreita da perfeição. É neste último sentido que os tomaremos aqui. Mais tarde, quando tratarmos da noite do espírito, aplicá-los-emos à parte espiritual. Dizem assim: para chegares a saborear tudo, não queiras ter gosto em alguma coisa. Para chegares a possuir tudo, não queiras possuir coisa alguma. Para chegares a ser tudo, não queiras ser coisa alguma. Para chegares a saber tudo, não queiras saber coisa alguma. Para chegares ao que não gostas, has de ir por onde não gostas. Para chegares ao que não sabes, has de ir por onde não sabes. Para ires ao que não possuis, has de ir por onde não possuis. E para chegares ao que não és, has de ir por onde não és. Modo de não impedir o tudo. Quando reparas em alguma coisa, deixas de arrojar-te ao tudo, porque para vir de todo ao tudo, has de negar-te de todo em tudo. E quando vieres a tudo ter, has de tê-lo sem nada querer, porque se queres ter alguma coisa em tudo, não tens puramente em Deus teu tesouro. Nesta desnudez acha o espírito sua quietação e descanso, pois nada cobiçando, nada o fatiga para cima e nada o oprime para baixo, por estar no centro da humildade, da sua humildade. Porque quando alguma coisa cobiça, nisto mesmo se cansa e atormenta. Capítulo 14. Explicação do 2º verso da primeira canção. De amor em vivas ânsias inflamada. Já comentamos o 1º verso desta canção, que trata da noite sensitiva,
Demos a entender a natureza desta noite e por que lhe damos este nome. Indicamos igualmente o modo e a ordem a ser observada para que a alma nela possa entrar ativamente. Vem a propósito agora tratar das suas propriedades e dos seus admiráveis efeitos, expressos nos seguintes versos da dita canção. Falarei deles brevemente, como prometi no prólogo. Passarei a seguir ao segundo livro, que se ocupa da segunda parte desta noite, a saber, da espiritual. A alma diz que, de amor em vivas ânsias inflamada, atravessou a noite escura dos sentidos para chegar à união com o amado. De fato, para vencer todos os apetites e se privar dos gostos de todas as coisas em cujo amor e afeto costuma a vontade se inflamar para delas gozar, era mister outro maior incêndio de mais excelente amor, que é o de seu esposo, a fim de que, concentrando neste amor toda a sua força e alegria, pudesse achar valor e constância para facilmente desprezar tudo o mais. Entretanto, para vencer a violência dos apetites sensíveis, não bastaria apenas ser cativa do amor do esposo. Ainda necessitava estar inflamada nesse amor em vivas ânsias. Sendo como é a parte sensitiva do homem atraída e arrastada para as coisas sensíveis pelas fortes ânsias do apetite, se não estivesse a parte espiritual inflamada de outro lado, por ânsias muito mais vivas dos bens espirituais, seria a alma impotente para libertar-se do jugo da natureza e entrar assim na noite dos sentidos, e não teria coragem para ficar às escuras em relação a todas as coisas, mortificando-se no apetite de todas elas. Explicar a variedade e o modo dessas ânsias de amor que as almas têm na entrada da via da união, seus esforços e diligências para sair da sua morada, que é a própria vontade, na noite da mortificação dos sentidos, e declarar como estas veementes ânsias do esposo lhe fazem parecer fáceis e até doces e saborosos os trabalhos e perigos desta noite, não é coisa para se dizer aqui, nem é possível exprimir como seja. Bem melhor é experimentar e considerar do que escrever. E assim passaremos a explicar os outros versos no capítulo seguinte. Capítulo 15. Explicação dos outros versos da mesma canção. Ó ditosa ventura, saí sem ser notada, já minha casa estando sossegada. A alma, para expressar-se, toma por metáfora o miserável estado do cativeiro. Quem dele consegue escapar sem estorvo de nenhum dos carcereiros, tem por ditosa ventura a sua libertação, porque a alma, depois do pecado original, está verdadeiramente como cativa neste corpo de morte, sujeita às paixões e apetites naturais. Eis a razão de considerar ditosa ventura o haver saído sem ser notada, fugindo ao cerco e sujeição dos homens, isto é, sem que lhes a tenham podido impedir ou deter. Para isto, lhe foi proveitoso sair na noite escura, que é a privação de todos os gostos e a mortificação de todos os apetites, do modo já indicado. Esta saída se efetua já sua casa estando sossegada, ou, em outros termos, quando a parte sensitiva, que é a casa de todos os apetites, está em repouso, pelo adormecimento e pela vitória alcançada sobre eles. Porque enquanto os apetites não se aquietam pela mortificação da parte sensitiva, ficando esta sossegada quanto a eles, enquanto não se aquietam pela mortificação da parte sensitiva, de modo que nenhuma guerra façam ao espírito, a alma não pode sair à verdadeira liberdade para gozar da união com o seu amado. Enquanto os apetites não se aquietam pela mortificação da parte sensitiva, ficando esta sossegada quanto a eles, de modo que nenhuma guerra façam ao espírito, a alma não pode sair à verdadeira liberdade para gozar da união com o seu amado. Fim do primeiro livro.